Vamos lá, pessoal. Então, encerrar aí o tema, a solução pacífica das controvérsias com os meios coercitivos. A um primeiro momento, sou até estranho meios coercitivos serem, de fato, solução pacífica das controvérsias. Mazzoli toca muito bem nesse assunto. Da seguinte forma ele faz: bem, embora tenha aí uma previsão de força coercitiva sendo utilizada, a gente tem que ter em mente que, de certa forma, a gente está evitando a eventual utilização da força. Então, a gente tem que sopesar isso. Até que ponto é válido uma medida coercitiva antes de entrarmos numa utilização da força por completo. Então, naturalmente, que as medidas coercitivas, essa força coercitiva, por vezes se faz necessário frente a algumas situações aí que tem no âmbito da sociedade internacional. Inclusive por isso que algumas dessas medidas coercitivas, em um grau avançado de percentual, elas são feitas notadamente pelo Conselho de Segurança, que é o órgão, conforme eu já falei anteriormente, que é o responsável aí, que tem um monopólio, né, da utilização da força, como a gente verá daqui 2 aulas. Vamos lá, a gente pode enumerar as medidas coercitivas da seguinte forma: retorção, represália, bloqueio pacífico, embargo e boicote e ruptura das relações diplomáticas. Enfim, vamos lá. Primeiramente, os dois que eu vou citar primeiramente, que são os que mais geram controvérsia no âmbito da sociedade internacional, que mais tem-se discussão a respeito sobre a legitimidade ou não disso. Tem-se a retorção. Retorção, ela é, de certa forma, aí, uma legítima defesa, né? Assim, o Estado, ele age da mesma maneira com que o Estado agiu para evitar um certo dano, né? Então, é a mesma ideia da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, por exemplo, se um Estado fechou a fronteira em relação ao Estado, o outro Estado vai e fecha a fronteira para o outro Estado. O que tem que se analisar aí é se as medidas de fato elas são proporcionais ao dano que foi gerado, né? Enfim, então assim, você adota uma medida na mesma proporção contra a qual a medida para o seu estado foi tomada. Enfim, diferentemente da represália. A represália ela é proibida e essa proibição se dá porque o outro estado ele sabe que vai produzir um dano ao estado que ele está cometendo uma represália, ainda que essa medida seja em prol de um dano que ele sofreu, seja em virtude do dano que ele sofreu. Um caso muito comum em que o Brasil já fez, adotou a prática da represália em relação à não recepção dos espanhóis. Não sei se vocês se recordam, mas alguns anos atrás, cerca de 30 a 40 brasileiros estavam sendo barrados, não tinham seu ingresso autorizado no território espanhol, via aeroportuária, né? 40, 50 pessoas por dia parece ser um número alto quando a gente faz uma análise de forma rasa, mas isso em termos de percentuais significa talvez menos de 1%, porque a gente tem aí por vez 2.500, 3.000 brasileiros entrando no território espanhol por dia. Em baixa estação esse número é em torno de 1.500, 2.000 brasileiros. Então, realmente, um número muito alto de brasileiros que ingressam na Espanha por dia. Então, se você analisar 40%, é menos de 1%. Mas soa alto esse número porque a gente não tem a ideia de que, de fato, quantas pessoas entram somente pela via aeroportuária. Enfim. Então, o Brasil, insatisfeito com isso, não permitiu mais qualquer cidadão espanhol entrar no território brasileiro.
Ou seja, aí você vê qual foi a atitude irregular do Brasil, qual foi a atitude ilícita do Brasil. Porque o Brasil sabia que com aquela atitude ele iria causar um prejuízo, um dano à comunidade espanhola, aos espanhóis em si, ao Estado espanhol. Porque os brasileiros estavam sendo barrados mediante análise de discricionariedade e conveniência. E isso representava talvez 1%, se a gente colocar um percentual elevado. O Brasil não. O Brasil ele não permitiu a entrada. Então, não foi a reciprocidade do tratamento. Não. O brasileiro ele poderia eventualmente até, por quesitos de conveniência e oportunidade, claro, porque isso é a regra geral, receber ou não os espanhóis, mas ele optou por não receber qualquer espanhol durante aqueles dias. Ou seja, é uma atitude do governo brasileiro, do Estado brasileiro, que quis prejudicar o Estado espanhol. Agiu de forma irregular, ilícita? Não necessariamente, porque a entrada ou não de espanhóis é um ato discricionário. Porém, não se foi utilizado desses parâmetros de discricionariedade e conveniência. O Brasil, pura e simplesmente, não recebeu essas pessoas. Ou seja, a gente tem aí claramente a ideia de se prejudicar os cidadãos espanhóis, a Espanha em si. Um exemplo de retorção foi, por exemplo, o Brasil e Estados Unidos. A gente ainda está tratando de viagens aéreas. Tempos atrás, o sistema de 7 anos atrás, os Estados Unidos colocou um sistema de análise facial e digital. Porém, como estava se implementando esse sistema, as filas para a entrada na imigração americana duravam em torno de 3 horas e meia, 2 horas, se for muito rápido. O que gerou uma certa insatisfação dos brasileiros em geral, que reportaram isso ao Estado brasileiro. Enfim, o que o governo brasileiro fez? Bem, eu vou tratar da mesma forma. Porém, o Brasil não tinha estrutura e nem investimento, valores para investir nessas tecnologias. Então, tirava foto de forma manual, recolhia as digitais de forma manual, que você coloca o dedo lá esqueci o nome, mas enfim, coloca e confere se deu certo, deu errado. Enfim, isso demorou 6, 7, 8 horas para que se tivesse o ingresso dos americanos em território nacional. Ou seja, esse exemplo dos Estados Unidos marca claramente a lei de talião, a retorção, né? Olho por olho, dente por dente. O que se fez lá, quis fazer aqui. Em relação aos espanhóis, não. Houve, de fato, uma represália. Teve um acontecimento lá, o Brasil se sentiu prejudicado, e para que a Espanha parasse de fazer aquilo, o Brasil foi tentar adotar uma medida coercitiva, que era a represália, mas isso, de fato, tinha a intenção, o objetivo de produzir um dano para os espanhóis, consequentemente, um dano ao Estado espanhol em si. Perfeito? Então, essa é retorção e represália. Enfim, depois a gente tem uma situação que normalmente a gente costuma ouvir, chamada de embargo, o que depois costumou se corrigir de embargo econômico, né? Na verdade, o embargo econômico, por exemplo, Estados Unidos com Cuba, não é um embargo, poderíamos chamar talvez um avanço da doutrina de um embargo econômico, mas na verdade é um bloqueio pacífico, ou seja, não se é permitido nenhuma embarcação dos Estados Unidos ir diretamente para Cuba, né? Ou indiretamente para Cuba, e nem é permitido alguma embarcação que pare no território americano para ir para Cuba. Ou seja, tem-se o bloqueio passivo das embarcações. Fala assim, se o seu destino final for Cuba, você não pode passar no nosso território. Parar em nosso território. Você pode ir direto, mas não pode parar. E nenhuma embarcação americana de bandeira americana é permitido o acesso a Cuba. Ou seja, é o chamado bloqueio pacífico, que muita gente erroneamente chamava de embargo, talvez por uma analogia ao embargo econômico, perfeito? Então, assim, o bloqueio pacífico eventualmente pode se chamar de embargo desde que venha acompanhado com o termo econômico. Porque o embargo, por si só,
também é considerado um ilícito internacional, porque ele vem de um ato de pirataria. É muito utilizado quando a ideia era anular aquela embarcação, ou tirar todos os produtos que tinham naquela embarcação de forma indevida. Esses são os chamados atos de pirataria, ou seja, os piratas chegavam lá, tiravam todos os produtos, saqueavam aquela embarcação, ou, além de tirar todos os produtos, inutilizavam aquela embarcação. Enfim, então isso é considerado embargo, isso é vedado pela sociedade internacional. Ou seja, por alguma razão, uma embarcação está aqui no Brasil, o Brasil, por alguma situação que tem de conflito com outro estado, da onde é a bandeira dessa embarcação, vai lá e inutiliza essa embarcação com medida coercitiva. Isso é vedado, isso é entendido como um ato de pirataria, entendeu? Então é uma medida coercitiva que não pode ser utilizada. Temos também a figura do boicote, né? O boicote é por alguma situação contratual ou convencional. Tem-se a ideia de um desrespeito, né? Tem-se a ideia de que não vamos mais comprar produtos desse estado, ou então não vamos mais permitir que aquele estado compre nossos produtos. Isso é muito, muito comum, normalmente quando o contrato é bilateral. Então tem-se essa proibição decorrência da compra ou venda de produtos. O boicote também é utilizado em degraus, digamos assim, né? Por exemplo, uma medida coercitiva, não vamos comprar produtos de determinados valores, produtos elevados, supérfluos. Depois vamos aumentar o grau, os produtos de consumo médio, ou, na pior das hipóteses, medicamentos. Enfim, isso pode ser feito ou por via do boicote ou por via do bloqueio pacífico, entendeu? Só vai se analisar a maneira como isso se deu, se convencional, contratual, ou então de uma maneira do âmbito regional. A título de diferenciação, o que a União Europeia fez com a Rússia após o conflito não, né? A retomada, digamos assim, da Crimeia pela Rússia, retomada porque lá atrás a Crimeia já pertenceu à Rússia e enfim, depois foi se incorporado à Ucrânia, enfim, teve a reincorporação, o que não foi correta a atitude da Rússia, só para justificar a utilização do termo reincorporação. Aí a União Europeia proibiu a venda de determinados produtos à Rússia e também não permitiu a compra de determinados produtos vindos da Rússia. Aí a gente tem uma espécie, por um lado, o bloqueio pacífico, onde não permite que determinados produtos chegassem à Rússia, e por outras situações do boicote, né? Então muita coisa que se comprava da Rússia não foi mais passível de comercialização. Enfim, e por último, talvez um dos mais importantes, mecanismos coercitivos, e o que mostra de fato que o relacionamento está de fato abalado são o meio coercitivo chamado de ruptura das relações diplomáticas. Ou seja, se, como eu falei lá atrás, 85%, 90% dos conflitos são solucionados via diplomacia, ou seja, por essa conversa harmônica de determinadas pessoas, representantes desses estados, a ruptura dessas relações demarca claramente que não vai mais haver conversa. Se não vai mais haver conversa é porque as coisas de fato estão muito feias, não se pretende chegar a uma conversa, como tão cedo, as conversas são encerradas, enfim, marca que estou rompendo as relações com você, ou você para de adotar essa medida, esse comportamento, ou então não tem mais conversa. Então, assim, só que normalmente isso não vem de forma isolada, vem com um ou outro, 1, 2 ou 3, ou talvez 4, ou talvez uma organização internacional, ou estados que fazem parte de uma organização internacional específica, rompem as relações com um determinado estado. Então, isso de fato é muito grave. Tem-se, por exemplo, o chamamento, né? Não só para tirar opinião ou para consultar os respectivos diplomatas, mas há de fato um chamamento definitivo dos diplomatas, ou seja,
aquele Estado não vai mais ter representação diplomática nesse outro Estado. Então encerram as atividades diplomáticas naquele Estado e a partir disso, e não se permite mais os representantes do outro Estado ter representação diplomática, delegação no Estado que está rompendo as relações, entendeu? Assim, marcando, bem, não conversamos mais, chegou, as conversas não vão mais adiante, ou a gente vai solucionar o conflito de uma outra maneira, ou não vamos mais tentar de alguma forma ou de outra resolver o nosso conflito via diplomacia. E ela além disso já ser muito grave mesmo no âmbito das relações internacionais, você tem ainda um outro elemento muito importante, por isso que eu falo da gravidade disso. A ruptura das relações diplomáticas, ela marca um dos requisitos necessários para a declaração de guerra, né? Então, assim, no jus ad bellum, né, na legitimidade de utilização da força, está caracterizada aí a necessidade da ruptura das relações diplomáticas. Dá-se um prazo, né, a partir disso, 72 horas normalmente, seguindo, né, as convenções de Haia, para que as partes voltem a ter um diálogo ou para que aquela medida extrema não seja tomada, e a partir disso, caso não haja solução, aí sim tem-se a instauração do conflito armado. Então, durante essas 72 horas, a diplomacia permanece no território, mas somente para cuidar dos civis que lá estejam. Então, é assegurado um tempo aí para a locomoção desses civis até os portos, para que eles saiam em segurança para o seu território de origem. Esse prazo normalmente é de 72 horas e durante esse tempo os estados devem respeitar esse deslocamento dos civis e devem garantir as seguranças desses representantes diplomáticos. Não garantir a segurança desses representantes diplomáticos se já há uma ruptura das relações diplomáticas para eventual utilização da força é considerado, de certa forma, aí, um crime de guerra, perfeito? Então, nessa hora que fica uma simbiose entre diplomacia até o ponto final que vai a diplomacia para a eventual utilização da força. Só ressaltando que essa utilização da força se dá ordinariamente pelo Conselho de Segurança ou com a permissão do Conselho de Segurança, mas isso é tema da nossa próxima aula, inclusive, tá bom? O jus ad bellum, o jus in bello e o eventual pós-bellum, né? Enfim, temas bem interessantes aí no âmbito das tratativas e do relacionamento no âmbito internacional. Com isso a gente encerra essa aula. E eu só chamaria aí uma atenção especial ao âmbito jurisdicional via arbitragem, porque eu vou utilizar no caso dos pneumáticos, né, para a gente explorar aí a efetividade dessas decisões e formalismo, enfim. Mas aí depois eu passo de forma mais específica quando for tratar da atividade em si, tá bom? Então, até mais, um abraço, até a próxima aula.